Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, cada vez menos motivado ou talvez mais desmotivado em produzir conteúdo aqui, cara. Porque eu olhando aí a forma como a massa se comporta, meio que tira o incentivo da gente vir aqui compartilhar algumas ideias, alguns comentários, fazer algumas observações, porque parece que a galera tá na farra. Tá curtindo, tá tudo bem, é isso mesmo. Vez por outra você até quer, né, se indignar um pouco aí, saber de alguma notícia da qual você se identificou com alguma coisa, né? Você se revoltou ou você preferiu, né, saber mais opiniões a respeito para ver se você não está isolado nas ideias. Mas na boa, mano, a gente até desanima. Desanima. Você ligou a TV hoje e provavelmente você viu algo relacionado ao tal do Lázaro, o serial killer lá de Goiás, né? Você abre o celular aqui para pegar uma notícia, mais Lázaro. Todo mundo só fala do Lázaro. Você vai no seu computador, liga lá para ver alguma coisa, Lázaro, Lázaro, rede social, Lázaro. Onde você vai tem Lázaro, cara. Até na esquina, quando você vai conversar com alguém, tem lá alguém fazendo uma piadinha, ou fazendo algum comentário a respeito do tal de Lázaro, o cara lá de Goiás. Você se ligou que o sistema está massivamente manipulando a atenção do povo em direção desse assunto específico, que, a meu ver, nem deveria ganhar destaque dentre a atenção da massa? Mas o sistema faz isso. É explícito como o sistema direciona, né, como o sistema foca a atenção das pessoas em um assunto, às vezes, superficial, artificial. Só para você ficar ali, né, alimentando a audiência, para ficar ali alimentando essa sua necessidade de desgraça, de ter alguma coisa diferente para ver. Ah, porque você não quer falar de política, porque você não quer ver a realidade da sua vida hoje, porque você não quer discutir com ninguém. Vamos falar de um serial killer? É legal você fazer um documentário e colocar na internet, fazer um videozinho aqui no YouTube e falar do serial killer. Da audiência, tem aquela questão do apelo com a galera, né? Todo mundo está sempre com medo de alguma coisa, de um assassino. Então, você acha mesmo, né, que é assim que funciona e você não percebeu que o sistema está manipulando a sua atenção nesse ponto? Ou talvez tenha percebido e é melhor nem ligar. É isso mesmo, tá tudo bem. Tá manipulando, mas eu gosto. Eu gosto de ver isso daí. Tem aqueles programas policiais, né, cheios de audiência, que a galera quer ver isso. Quer ver acidente de trânsito com gente morta, quer ver assalto, a polícia matando, ou saber quantos o bandido matou, quer ver o serial killer fugindo da polícia, e toda aquela caçada que ninguém vê nada, e fica lá o repórter correndo com a câmera e uns helicópteros, e aquela poeira, e ninguém dá informação de nada, é uma bagunça. Se fosse um filme, um seriado, pelo menos chegava em algum lugar, né? Mas não chega em lugar nenhum, você fica torcendo aqui, né, pro Lázaro morrer, pra polícia trocar tiro com o cara e matar o cara. Tem gente torcendo até pelo bandido, porra. Que Brasil é esse, mano? O Brasil tá muito louco, cara. Mas você tem que entender que quando o sistema faz tanta questão assim, né, de direcionar a sua atenção para um outro assunto, é porque algo realmente importante e realmente grave está acontecendo em alguma outra parte, né, do Brasil ou da sua realidade, da sua sociedade. Eles querem que você olhe para o outro lado, porque algo de importante está acontecendo do lado direito, então é melhor você olhar para o lado esquerdo. Para aquela coisa de verdade acontecer sem a sua participação, sem a sua percepção. Será que não é isso não, cara? Acredito que é, e tem gente que até sente isso. Mas parece que ela quer ser enganada, ela se sente melhor, é mais seguro ser enganado aqui por essa falsa realidade artificial que te implantaram aqui, do que ver a desgraça de verdade. E ficar com aquela sensação de que, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou então, pô, eu sou um inútil e não vou conseguir fazer nada. Então é melhor nem ficar sabendo, porque aí eu não me sinto constrangido, frustrado. Não é melhor assim? Vira de costas. Estão chamando o tal de Lázaro, esse assassino lá de Goiás, em torno de Brasília, estão chamando o cara de um serial killer. O que é um serial killer? Serial killer é uma pessoa que mata, né, outras pessoas, né, de forma sequencial, que geralmente tem como característica ali do seu perfil, né, como pessoa, um cara com sérios distúrbios mentais. Bom, esse Lázaro aí matou, parece que 5, 6 pessoas, e no passado parece que tem mais alguns crimes atribuídos a ele, né, e está em fuga da polícia e todo aquele showzinho que estão aí usando para atrair a sua atenção. Até trocou tiro com os policiais, né, durante essa fuga, e gerou toda essa comoção, toda essa
essa patifaria aí da massa aí. Cara, vamos falar de novo, né? Um serial killer que é alguém que matou pessoas em sequência. Bom, a gente tem ali, não no entorno de Brasília, mas em Brasília mesmo, um outro Lázaro, né? O Lazarento, que matou aí por volta de 500 mil pessoas só no evento pandemia. Nem tô contando os indígenas, os líderes ambientais, mais os pobres que estão morrendo de fome aí. Vamos falar só do número oficial da pandemia, que é 500 mil pessoas. Eu acho que esse Lázaro, na verdade o Lazarento de Brasília, matou muito mais do que o Lázaro de Goiás, não? Pois é, enquanto o Lázaro de Goiás troca tiro com a polícia durante a fuga, o Lazarento de Brasília tá lá fazendo médiazinha com a polícia para não ter que fugir. Na verdade, ele quer continuar matando pessoas com a ajuda da polícia, se ele conseguir ainda. É o que é muito mais grave, o que é muito mais perigoso. E ele faz isso abertamente, cara. E tem gente que tá lá aplaudindo, como aplaudem, né? Ou apoiam o tal Lázaro de Goiás. Tem gente apoiando o Lazarento de Brasília, porra. O Lázaro de Goiás nada mais é do que um monstro criado por uma fábrica de monstros, cara. É o sistema. É o sistema que cria e alimenta esses bichos. E solta isso dentro da sociedade. Sabe pra quê? Pra colocar a sociedade sempre em pânico. Sempre com medo, sempre coagida. E dessa forma a sociedade se sente desprotegida, insegura. E aí precisa de alguém para protegê-los, né? Para dar um suporte para eles, para dar uma assistência para eles, para protegê-los desses monstros. E sabe quem é que fornece essa sensação de segurança, fornece pelo menos o direito de você continuar vivo, né? Precisando da ajuda de alguém? É o sistema. O mesmo sistema que criou o monstro. Olha que coisa inteligente que o sistema faz. Ele cria um monstro que vai te coagir, que vai te oprimir, vai te deixar com medo. E aí você recorre a quem? Ao mesmo sistema para você ser protegido daquele monstro. É absurdo como o sistema faz isso tão claramente, tão explicitamente, e tem gente ainda que não entendeu. Tem gente que acha que não, mas é o seguinte, é só dar uma arma para o cidadão, né, se defender. Por isso que eu sou a favor de dar arma para o povo. Cara, eu sou a favor de entregar arma na mão do povo para o povo se revolucionar contra o sistema. Não ficar se matando aqui na periferia. Por isso que eu odeio bandido, cara. Bandido que rouba celular, bandido que invade casa de gente pobre. Por isso que eu odeio esses caras. Por isso que eu acho que tem que exterminar esses caras. Porque eles não entenderam qual é o verdadeiro vilão. Quem foi que criou todo aquele ódio, toda aquela raiva neles? Quem foi que criou os verdadeiros monstros? Tem que dar arma para o povo se revolucionar contra o sistema, contra o Estado, contra os governantes. Quem opera a fábrica de monstros? Não é arma para o povo se matar aqui não, porque é isso que eles querem. Eu fico pensando, agora você vai ter que obrigar o cidadão que às vezes nem tem condições de estar comprando arroz ou carne hoje. Tem que falar para ele, não, você tem que comprar uma arma para se defender. Então para que eu quero o Estado? Para que eu quero ficar pagando o salário de presidente vagabundo? Que dá risada enquanto tem gente morrendo? Não quero pagar esses caras. Eu quero a minha arma, eu me defendo, inclusive dos monstros maiores que criam os outros monstros. Como eu disse, o Lázaro é só um monstro criado pelo sistema, cara. Não que ele seja vítima, muito longe disso. Aquilo é um câncer que precisa ser exterminado. Assim como o próprio monstro que opera o sistema. Eu estou falando das autoridades, da elite, estou falando dos políticos. Esses caras que controlam a fábrica de monstros, eles sabem o que estão fazendo. Eles dependem desses monstros para controlar o resto da massa, para deixar a massa com medo e dependente deles. É isso que eles querem. É isso que eles fazem. Então quando você fala aqui de matar um monstro, né, o serial killer de Goiás, temos que matar vários outros monstros. Porque eles criaram uma verdadeira legião de monstros. E a gente fica aqui se degradando com medo deles, né, ou tentando matar, ou pedindo para alguém matar, ou coagido, né, esperando que alguém faça isso, pagando para alguém fazer isso na forma de impostos, quando na verdade você tem que matar o verdadeiro monstro, cara, que é o próprio sistema. Para isso que você tem que brigar para ter uma arma de verdade. Mas o sistema ele está aqui, né, operando para atrair a sua atenção para coisa que não presta, para coisa que não vai fazer diferença na sua vida. Sabe por que o sistema prefere que você fique pensando no Lázaro de Goiás e não no Lazarento de Brasília? Porque o sistema, ele trabalha dessa forma. Ele é mercenário. Ele faz você preferir aquilo que o sistema foi pago para isso.
Então, se o sistema quiser direcionar o seu ódio, a sua atenção ao Lazarento de Brasília, ele vai fazer. Mas quando o próprio Lazarento de Brasília tem dinheiro para manipular uma parte desse sistema, de manipulação de massa, e fazer com que você olhe para outro Lázaro, ele também vai fazer. Eles não estão aqui para mostrar a verdade para vocês, para mostrar o que é a realidade. Eles estão aqui para mostrar aquilo que são pagos, para que você veja. Esse é o problema do sistema, esse é o problema da mídia, esse é o problema da imprensa. Notícia de hoje, não é a prisão do Lázaro. A notícia de hoje é de que tem jornalista recebendo aí milhares de reais, o que não é novidade, para falar bem de presidente, ou para falar mal de um adversário, ou para manipular a sua atenção com notícia falsa. É isso, cara, é isso que você tem que entender. Os caras não fazem de graça, são mercenários. Então ninguém tá ali apoiando porque acredita, porque tem fé, porque faz parte da causa, porra nenhuma não. É tudo um bando de mercenários, safado, pilantra. Se amanhã alguém vier e pagar mais para ele, ele se volta contra o seu próprio financiador anterior e começa a falar mal do cara. Então é tudo falso, cara. Tudo que eles querem mostrar para você aqui pode até ser, com fonte em verdade, mas eles estão olhando para você e fazendo você olhar para o outro lado. Eles sabem o que você não pode ver. Eles são pagos para fazer você ficar iludido olhando para aquela coisa que não importa, aquela coisa que não faz diferença. O que não faz diferença? O que é o assunto grave do momento, ou os assuntos graves do momento, que é melhor você não olhar, porque talvez você vai se revoltar, e isso pode fugir ao controle deles, inclusive da imprensa. Talvez eles estejam fazendo você olhar para o outro lado, porque esses dias a CPI da pandemia está deixando cada vez mais clara qual é a do presidente, que é uma agenda de morte. Com todas as suas ações e omissões, ele quer que o povo morra. É só você olhar o sorriso dele quando fala do assunto, cara. Com milhares de mortes, o cara debochando. O cara foi contra todas as medidas de isolamento, distanciamento. Até as medidas de higiene pessoal, como o álcool em gel, o uso de máscaras, o cara é contra, porque ele quer forçar o contágio de pessoas. Ele conta com a morte de uma classe de pessoas. É a classe descartável de pessoas. Isso faz parte de uma agenda muito maior. Mas nesse momento ele está aproveitando a pandemia para colocar isso mais em prática. Para operar isso de maneira mais potencializada. Quem são as maiores vítimas da pandemia? Nunca parou para pensar? São velhos, na maioria, não é? Gente com sistema imunológico mais deficiente. Gente que se pegar o vírus vai morrer. Pensa bem nisso, cara. Velho gera prejuízo para o Estado. É assistência social, é previdência, aposentadoria, gera prejuízo, o Estado não quer velho, velho não produz mais nada para eles. É a mesma coisa, é o mesmo perfil do doente. Doente gera gasto para o sistema público de saúde, doente não pode trabalhar. Então é melhor exterminar esses caras, são descartáveis. Outros que são vítimas da pandemia são gente pobre que não tem condições de ter uma assistência médica decente, para que se caso pegue o vírus tenha alguma chance. Esses nem chance têm aqui na periferia. Quando sobrevivem ao contágio do vírus, é porque foi Deus que criou o cara ali e achou que não era o momento dele. Não foi por conta da intervenção do Estado, não. O Estado faz o que dá com os funcionários públicos que tem ali, com o sistema todo sucateado, todo sabotado. Porque senão a gente já tinha passado de 1 milhão de mortos. Mas são pessoas descartáveis aqui na periferia, cara. Gente que pode morrer à vontade, gente que depende do Estado, é gente que recebe salário mínimo e pode ser substituído por outro. São só números a serem substituídos, na verdade. É gente que tinha direito, é gente que tinha benefício, descarta essa galera, porque aí o Estado deixa de ter obrigação por esse povo aí. Não vai faltar gente no mercado de emprego, porque tem tanta gente desempregada aí, que é só mais um, isso até fortalece o poder do patrão. Não vai faltar gente para pagar a conta, porque a galera aí vai ter que sobreviver de alguma forma. Vai pagar a conta que vier e não importa, porque sobreviver foi para o que ele foi criado, Ele é criado para isso, só para sobreviver. Então, cara, não se preocupe, porque a agenda de morte do presidente é bem explícita, mas é melhor você olhar para o Lázaro, que matou lá 5 pessoas, não que isso seja pouco, ou que seja muito. 5 pessoas mortas, e tem gente preocupada, indignada com esse assassino, e o cara que matou 500 mil, você não fica preocupado? Ah, vamos olhar para o outro lado, tem alguma outra notícia do lado de cá que você não quer ver?
Tem uma outra notícia interessante aqui que eles não querem que você veja e nem se importe em realmente entender o que está acontecendo. Tem um tal de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que trata lá das questões culturais, principalmente dos negros aqui do Brasil, né, que estão envolvendo com história, cultura, a própria sociedade, a comunidade negra. Esse cara está falando agora que tem que excluir, sei lá quantas mil obras literárias, né, milhares de livros, porque fazem parte de uma cultura ideológica da qual ele discorda. São livros, como ele diz, comunistas. Ele fala de revolução sexual para ter o apelo, né, da comunidade cristã, conservadora, do cidadão de direita. Olha, tem livro falando de revolução sexual lá, tem livro de Marx, de Engels, tem livro de comunista, de socialista, de esquerdista, tá falando até de luta armada e tal. É um absurdo, cara. A gente está em 2021, você vê gente implantada em certos lugares da sociedade para corromper a nossa cultura. Porque quando você corrompe a cultura, você corrompe o comportamento da massa. E você sabe qual que era a grande justificativa nazista para a queima de livros? Porque os livros eram considerados, segundo eles, impuros. Eram livros nocivos para a sociedade nazista. Eram livros de doutrinação esquerdista, digamos assim, para a época. Essa era a ideia. A mesma justificativa do atual presidente da Fundação Palmares. Distorcem um pouco as palavras para não ficar exatamente igual, para não serem acusados de estarem repetindo a mesma ação nazista. Mas a intenção é a mesma, o objetivo é o mesmo. Até o modus operandi é o mesmo. Só não vão queimar os livros, vão excluir os livros. Mas com aquela ideia de que é doutrinação nociva, doutrinação esquerdista, é livro impuro dentro da nossa sociedade. É a mesma coisa, cara. E não é coincidência, não. É semelhança mesmo, porque eles gostam de reproduzir as mesmas ações nazistas. Essa é a ideia. E não se esqueça, tem uma frase bonita lá de trás, dita que onde se queimam livros, queimam-se pessoas. Que é o próximo passo aqui do Brasil. Se bem que já tem muita gente excluída da sociedade aí, né? Muita gente marginalizada. Só não vão executar, né, publicamente. Vão matar através de uma pandemia, vão matar através da violência, vão matar numa guerra civil aí, para manter uma ditadura. Mas o fim será o mesmo, cara. Mas eles não querem que você veja isso. Que esse presidente da Fundação, né, Palmares, lá, o Sérgio Camargo, está querendo excluir os livros. Eles querem que você olhe para o Lázaro. É mais interessante, é mais importante. Olha que curioso. O atual ministro da Economia brasileiro, puta, essa daqui é sensacional. Está estudando algumas medidas para combater a fome no Brasil que eles criaram, que eles potencializaram. Nunca houve tanta gente desempregada, o salário mínimo tão desvalorizado, a galera tão desassistida, do que durante esse governo agora. E aí vem o ministro da Economia numa jogada genial para fazer média com a massa na véspera da eleição e está estudando algumas medidas para combater a fome. Vamos diminuir o preço do dólar, o preço da gasolina? Não, isso daí não. Porque aí os parceiros aliados deles ali, os sócios deles vão perder dinheiro. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar, né, as regras de validade dos alimentos. O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, está estudando algumas medidas, entre elas, mexer nas datas de validade dos alimentos, não só para agradar os donos de supermercados, né, que estão ficando com material encalhado porque a galera não está comprando, mas também para poder empurrar alimento vencido para a massa. É isso, essa é a regra, essa é a lei, esse é o objetivo. Vamos empurrar alimento vencido na galera. Até uns dias atrás, eu via muita gente falando que o Brasil ia melhorar, que se o governo de direita entrasse lá, que ele ia trocar de carro, ia virar empresário, ia comprar 2 Glocks, um fuzil, né, uma casa em Miami e tal, e na Disney todo ano. Hoje o que você vê, principalmente através da mídia, inclusive, né, são coisas absurdas, como por exemplo, vamos trocar o arroz por macarrão, porque é mais barato, o arroz está mais caro, né? E tem questões de importação, preço de dólar. Macarrão é mais barato. Troca arroz por macarrão. Vamos ver aqui algumas receitas e tal. Né, o valor nutricional do macarrão. Quanto isso é bom para a sua alimentação, né, para você se tornar saudável. Olha as ideias. Lá atrás a galera brigava quando o preço do tomate disparava. Quando o preço da batata subia. Né, o preço da carne passava um pouquinho do ponto. Nossa, tem que tirar o presidente. Tem que tirar esse governo.
Hoje a galera tá aí batendo palma. Ah, é melhor comer macarrão mesmo, né? Porque eu não quero arroz, não gosto mesmo de arroz. Arroz engorda. A galera tá trocando a mistura, a carne, que sempre foi base da nossa alimentação aqui no Brasil, tá trocando a carne por ovo. E até o ovo tá caro nesse momento. E tem gente apoiando, batendo palma. É isso mesmo, ovo é mais nutritivo e tal. Pô, eu não consigo entender essa galera. Eu vi uma notícia outro dia na internet aí, né, de um jornal falando, né, sobre a possibilidade, né, e até a perda, né, de oportunidade da galera em não comer insetos. Porque lá no Oriente é normal comer insetos, o Brasil podia estar fazendo isso também. Estão falando para a gente comer inseto. Outro dia tinha uma reportagem dizendo, né, qual o mal, né, qual o risco de você comer feijão com caruncho. Né, aquele insetinho que fica lá, né, parasita que entra lá dentro dos caroços de feijão lá. Não faz tanto risco assim, dá até pra comer, dá até pra... Estão falando de vender, mano, é absurdo. É comida vencida, comida com inseto, comida... Pô, trocar comida, carne por ovo, arroz por macarrão. Isso tudo pra cozinhar a lenha, né? Porque o preço do gás tá R$120. Pra cozinhar a lenha. Né? Eu não consigo entender, cara. Eu tô começando a achar que não tem. Eles querem que você olhe pro outro lado. Quer uma outra medida interessante do mesmo ministro da Economia, que ele estava falando, de criar um projeto, né, para pegar os restos de comida da classe média, que desperdiça demais aqui no Brasil, pegar os restos de comida da classe média alta, como ele mesmo falou, e dar para os pobres. Vamos pegar os mendigos, esse povo de rua que a gente trata que nem cachorro, que a gente aumentou o número deles de maneira absurda aí nas ruas, todos desamparados, sem emprego, sem assistência do governo. Vamos pegar essa galera aí, que também vota, né, durante a eleição, quando a gente faz o incentivo certo, né, e vamos dar resto de comida para eles. Pelo menos eles ficam bonitinhos lá. Na verdade, tinha um que queria dar ração um tempo atrás, né, o governador de São Paulo. Né, tem outros que preferem falar para não dar comida para os pobres, porque eles gostam daquela situação, e se você ficar alimentando, eles vão ficar muito bem onde estão. Não, porque segundo alguns influenciadores aí da elite, né, só tem tanto mendigo assim porque tem gente ajudando eles a ser mendigo, dando comida, dando abrigo, dando assistência para eles. A ideia de solução deles para acabar com os moradores de rua é não alimentar os moradores de rua. Porque ele pensa, ele acredita que o morador de rua está lá porque gosta. Porque se sente confortável com gente dando comida de graça para eles. Então para de dar comida que ele vai sair da rua. Vai procurar o que fazer porque nada mais é do que um vagabundo. Aí ele vai alugar uma casa, vai trabalhar, vai viver normalmente. Vai deixar de ser mendigo. Basta você parar de dar comida para ele. Olha o absurdo que você vê da classe média alta. Agora vem o ministro da Economia falando que vai criar um projeto para facilitar a doação de resto de comida para os cães das ruas, né? É assim como eles tratam os mendigos. E aí eles querem que você olhe para o outro lado. Sabe quem mais está olhando para o outro lado? Quem não está nem preocupado com o tal de Lázaro de Goiás é o Lazarento de Brasília. Está andando de moto, dando tchauzinho, está acenando para a galera, tem mais uma gangue ao redor dele apoiando, gritando mito, isso. É absurdo, cara. É absurdo. Ah, eu acho melhor eu nem entrar em outros assuntos tão importantes, né, quanto esses, que a galera realmente também não está olhando. Como o caso do meio ambiente, né, e toda a devastação que o governo Bolsonaro está causando. Nesse momento, o ministro do Meio Ambiente do Brasil é acusado de chefiar uma quadrilha de tráfico de madeira, além de facilitar, né, o programa de desmatamento e destruição do meio ambiente do Brasil. Esse é o ministro do Meio Ambiente. Sabe o que o governo faz? Protege o ministro e demite o delegado que teve a coragem, a ousadia de denunciar um cara da elite, né, o próprio ministro. Né? Os caras, sabe o que os caras estão fazendo agora, nesse momento, e você não está nem ligando? Sim, vão privatizar a Eletrobras, uma estatal responsável por um setor estratégico, que é a transmissão de energia elétrica no Brasil. Consequentemente, isso vai gerar vários efeitos negativos, tanto para a sociedade como para a própria nação e o nosso desenvolvimento. Não vou nem falar dos pobres, cara, o quanto que vai acontecer de desastre pro lado do pobre, né, com essa privatização e como qualquer outra privatização desse governo neoliberal. Mas isso aí é assunto que a gente vai ficar horas conversando, cara. E é melhor a gente prestar atenção e tentar focar, porque eu não quero tomar o seu dia inteiro, né, falando aqui. É só uma meia horinha. E aí você fica pensando no restante do dia ou fica se divertindo com o Lázaro na TV aí. O Lázaro de Goiás, o monstro lá, o monstro deveria ter sido exterminado já um tempo atrás.
Tem acusação, eu nem sei se foi condenado, acusação de estupro, tentativa de homicídio lá atrás. Esse tipo de gente tem que ser excluído da sociedade. Que comete crimes contra a gente humilde, gente pobre, tem que ser exterminado. De maneira exemplar até. Para coibir a ação de outros monstros. Mas a gente tem que matar quem opera a fábrica de monstros, cara. Quem depende dela para sobreviver. Que também mata, e às vezes de uma maneira bem mais sutil, com uma canetada, por exemplo, ou um rolezinho de moto dando tchauzinho. Esses caras têm que ser exterminados da sociedade. Não só o Lázaro de Goiás. Tem que ser todos os lazarentos de Brasília. Tem que ter o mesmo fim. Mas se eu falar abertamente o que eu penso, como tem que ser tratado, né, todos os criminosos de maneira igual aqui no Brasil, mas aí o seu vídeo vai levar um strike, né? Você vai ser acusado de conteúdo de ódio. Então é melhor não falar, né, cara? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Parar de olhar pro outro lado, falou? Aquele Lázaro de Goiás vai morrer. Né? Alguém vai matar aquele vagabundo lá. Estão usando ele para fazer showzinho, para atrair a sua atenção. Olha pro Lazarento que tá do outro lado te matando também, cara. O Lázaro de Goiás tá matando a galera lá em Goiás, lá. Calma, você do Rio Grande do Sul, você do Pernambuco, você do Rio de Janeiro, tem outros Lázaros para se preocupar. Isso é verdade. Mas você tem que se preocupar também com o Lazarento. O Lazarento que tá matando a massa. Esse sim é preocupante, esse sim é grave, esse sim é importante. Olha pro lado de lá também, cara. Não é só pro lado de cá não que eles querem que você olhe, não. Valeu.